Shalom, amigos e irmãos. Nós vamos agora para a segunda parte do capítulo 2 do profeta Jeremias, que vai do versículo 9 ao versículo 25. Agora o profeta trata do presente, do cenário nacional, religioso e social de Judá. Comecemos no versículo 9. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz Adonai, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Pleitear aqui no hebraico é riv, que é abrir o inquérito para julgar. Esse mesmo termo, essa mesma palavra, ela é usada em Isaías, capítulo 3, versículo 13, que diz: O Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos. Então aqui Adonai está abrindo um inquérito para ele julgar os líderes, os sacerdotes. Aqui ele está abrindo um inquérito para julgar a nação. Aqui também está dizendo que e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Aqui o profeta, aqui Adonai está dizendo que o pecado chegou até a geração dos netos. Então ele está dizendo que ele vai julgar tanto os pais, quanto os filhos dos filhos. O pecado tinha abrangido praticamente 3 gerações. E aqui ele está dizendo, agora eu vou me colocar para julgar essa nação depravada. Versículo 10 e versículo 11. Passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar e atentai bem e vede, se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. O versículo 10 está dizendo aqui, Chipre. Chipre no hebraico é Quitim. E também está dizendo sobre Quedar, que ou seja, é a região da Arábia. Aqui Adonai está dizendo o seguinte, procurem nos extremos, procurem tanto no oeste quanto a leste, e vede se as nações gentílicas, vede se os povos pagãos trocam os deuses deles por outro Deus. Aqui no versículo 10 está mostrando, procurem nas regiões, nas nações da terra e vejam se eles não são fiéis aos deuses deles. Versículo 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses? Aqui mostra a fidelidade que as nações gentílicas, os góis, os povos pagãos tinham para com seus deuses feitos de madeira, feitos de pedra, onde colocava com seus postes ídolos nos altos nas montanhas, ou colocava debaixo de árvores bonitas para adoração a esses deuses. Aqui o Senhor está dizendo, vocês, Judá, são infiéis, muito mais do que as nações que não me conhecem. Judá, vocês são infiéis, vocês se prostituíram com os ídolos. Olham as nações que adoram os deuses feitos por mãos de homens. Eles se mantêm fiéis a esses deuses. E vocês não se manteram fiéis a mim. E aqui no versículo 11 fala, todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Aqui Adonai volta a dizer o que ele disse aqui na primeira parte do capítulo 2. Vocês se tornaram nulos, porque adoraram deuses nulos. Ou seja, as nações adoram deuses nulos. Eu coloquei vocês para ter o Deus Criador dos céus e da terra, mas vocês querem se tornar nulos com os deuses das nações. O que é glória aqui? Vamos para Romanos, capítulo 1, 22 e 23, na Brit Hadashah. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Yahweh, Elohim, incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como as aves, quadrúpedes e répteis.
Aqui está dizendo que o homem trocou a glória do Senhor, de Adonai, para adorar a imagem de homens corruptíveis. Assim como adorar aves, assim como adorar quadrúpedes e répteis. Aqui no versículo 21 também diz: porquanto tendo conhecimento de Elohim, não glorificaram como Elohim. Não lhe deram graças, antes tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Aqui mostra que o homem preferiu adorar a criatura em vez do Criador. Aqui a glória de Deus é exatamente essa, aponta para o Deus Criador, a glória daquele que fez o homem. E essa glória foi trocada pela criação dele, pela criatura que ele fez, e não por ele. Se tornaram-se loucos. Versículo 12: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefados, diz Adonai. Aqui, espantar é shemen, que é deixar sem fala. Aqui Adonai está dizendo para a sua criação, para a criação dos céus, para toda a sua criação: fiquem espantados, fiquem sem fala, porque o homem, Judá, trocou a minha glória por coisas nulas, por ídolos nulos, por deuses nulos. Aqui é aquele espanto que quando você vê alguma cena de algo muito triste ou terrível, a pessoa fica espantada, sem fala. Este é o cenário de espantai-vos. Aqui Deus está chamando os céus para: olhem isso, olha que situação chegou o homem, olha que situação chegou Judá, o meu povo. Horrorizai-vos, aqui no contexto hebraico é shayar, que é arrepiar-se de um medo profundo. Aqui, a forma como Deus estava diante de um cenário totalmente depravado é: fiquem arrepiados dessa coisa profunda. Fiquem horrorizados de um medo profundo diante da prática de idolatria de Judá. Espantai-vos, céus, horrorizai-vos, ficai estupefados. Versículo 13: porque 2 males cometeu meu povo, e assim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm água. O contexto aqui do versículo 13 é o seguinte: eles tinham uma fonte que jorrava água viva, uma fonte que regava a nação, que abençoava a terra, a agricultura, que abençoava a vida. Essa era a fonte que jorrava água viva. Aqui Adonai está dizendo: eu sou a fonte, eu sou o manancial de águas vivas que rega Judá. Mas vocês trocaram a mim para cavar cisternas, ou seja, buracos na terra, para que colhessem chuvas e depois regasse a agricultura. Eles trocaram um manancial de fonte de águas eternas para cavar cisternas que não havia água e não havia chuva para regar para colocar água sobre as cisternas e regar a agricultura. Eles trocaram a abundância de água para cavar uma terra seca. Aqui Adonai está dizendo: vocês agora cometeram estes 2 males. Trocaram a fonte de água viva e cavaram as cisternas. Versículo 14. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Porque, pois, veio a ser presa? Aqui o Senhor
está dizendo para Israel: vocês eram livres. Eu dei condições para que vocês fossem livres. Eu estou com vocês continuamente para que vocês sejam livres. As nações estão debaixo do jugo do pecado. Elas adoram deuses feitos por mãos de homens. Elas adoram deuses feitos de mãos de homens, de madeira, de pedra. Adoram os postes ídolos nos altos das montanhas. Colocam suas imagens nas montanhas. Colocam suas imagens. Elas estão debaixo da escravidão. Vocês nasceram para ser livres, nação de Israel. Vocês nasceram para me adorar, para ter fonte que jorra água viva. E vocês estão procurando a escravidão. Vocês querem ser escravos. Por acaso vocês nasceram em um lar onde vocês eram escravos e terão que ser escravos? Eles nasceram para ser livres e eles estavam querendo ser escravos. Que é loucura! Uma pessoa livre querer ser escravos. Aqui é o cenário. Vamos aqui para Êxodo 21, de 1 a 6. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirás, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, não quero sair forro. Então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Aqui trata da lei de escravos, no caso de escravidão, no caso de escravos hebreus. Então, o processo de escravos, no contexto do capítulo 21, era de pessoas normalmente que eram endividadas com alguém, e como elas não tinham condições de pagar suas dívidas, elas tinham que pagar com trabalho, ou seja, tornar-se um escravo. Então ela trabalhava durante 6 anos, e no 7º ano ela teria a liberdade. Então nesses 6 anos, se o Senhor desse uma mulher para o seu escravo, e ela engravidasse do escravo, os filhos e a mulher permaneceria com o Senhor, e o escravo voltaria para sua casa e para a sua vida livre. Agora, se o escravo gostasse de estar de ser escravo sobre esta família, ele poderia furar a orelha e servir para sempre o seu senhor. Então aqui é um cenário, primeiro, de uma pessoa assalariada. Aqui o escravo recebia salário. Aqui também ele adquiria liberdade após 6 anos. É importante salientarmos que esse sistema aqui de escravidão não é para maltratar. Aqui é como se fosse um sistema de trabalho onde ele era assalariado, ele tinha que ter um estilo de vida comum, só que trabalhando para um indivíduo. E este indivíduo não poderia maltratar o seu escravo. Aqui o profeta Jeremias está dizendo que eles queriam ser escravos. Eles queriam ter a sua liberdade tirada para ficar debaixo de deuses nulos. Versículo 15. Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a sua voz, da terra dele fizeram uma desolação. As suas cidades estão queimadas e não há quem habite nelas. Aqui o Senhor está dizendo sobre o que aconteceu com o reino do norte, com Israel. Os leões eram símbolos de uma figura sobre-humana. Entre leões, uma figura que tinha um homem-leão. Era a figura do Império Assírio, que depois foi absorvido pelo Império Babilônico.
Aqui os leões representam a Assíria. E a Assíria invadiu Israel no ano 722 a.C. E aqui o Senhor está dizendo: observem Israel, observem o reino do norte. Eles foram devastados pela Assíria, as terras se tornaram desertas, as cidades foram queimadas, não há mais moradores. Milhares de pessoas mortas, porque Israel, o reino do norte, pecou contra mim. Observe o que aconteceu com eles, observe o que eles fizeram. Vocês têm o exemplo deles. E mesmo assim vocês continuam na mesma prática do pecado. Vocês preferem adorar outros deuses, praticar orgias sexuais, preferem viver profanando o templo. Vocês preferem se corromper, praticar corrupções. Vocês preferem usar abuso de poder para com os pobres, humilhar os pobres, tirar os alimentos dos pobres para se manter no poder. É este tipo de vida que vocês querem? Olha o fim de como ficou Israel, o reino do norte. E aqui no versículo 16 diz: até os filhos de Mênfis e de Táfnis te pastaram o alto da cabeça. Aqui Mênfis é a antiga capital do Baixo Egito, situada próxima à atual Cairo. E Táfnis é localizada ao nordeste do Egito. Aqui no versículo 16 e 17 fala de alianças que Judá, o reino do sul, estava fazendo com o Egito. Então eles buscavam no Egito apoio militar para se proteger dos ataques da Babilônia e também se proteger talvez da Assíria. Versículo 17: acaso tudo isto não te sucedeu por haveres deixado Adonai teu Elohim quando te guiavas pelo caminho? Aqui o Senhor está dizendo que a vulnerabilidade que Judá estava diante das nações era por causa do pecado. E aí, eles, diante dessa vulnerabilidade militar, eles buscavam apoio no Egito para tentar se fortalecer contra o império babilônico que estava ameaçando derrubar a nação, invadir, saquear, tirar as riquezas, pegar as mulheres, estuprá-las e depois manter sob escravidão sexual na Babilônia. Aqui o Senhor está dizendo que Ele tirou a proteção de Judá por causa do pecado espiritual da nação. Vamos agora para 2 Reis, capítulo 23, versículo 31 a 33. 2 Reis, capítulo 23, 31 a 33. Tinha Jeoacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Hamutal e era filha de Jeremias de Libna, não é o profeta Jeremias. Fez ele o que era mal perante Adonai, segundo tudo o que fizeram seus pais. Porém Faraó Neco mandou prender em Ribla, em terra de Ramate, para que não reinasse em Jerusalém, e impôs à terra a pena de 100 talentos de prata e 1 de ouro. Aqui está dizendo que o Egito colocou um tributo de 3.360 quilos de prata e 36 quilos de ouro. Então, aqui o Egito estava dominando sobre Judá. Eles buscaram no Egito um apoio militar para não ser destruído pela Babilônia. E no final, o próprio Egito acabou invadindo o poderio político de Judá e acabou colocando pesados tributos sobre eles. Deus fez com que a aliança de Judá se tornasse inimigo de Judá por causa do pecado. É importante salientarmos também que o rei Josias foi morto por Faraó Neco. E aqui, cada vez mais, o Egito estava se apoderando de Judá
por causa da depravação espiritual que Judá estava vivendo. Versículo 18. Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Assíria para beberes a água do Eufrates? Aqui mostra que havia muita movimentação entre Judá e Egito e Judá e Assíria. Provavelmente havia passeios entre os povos. Também havia, dentro dessa aliança, políticos que se moviam até o Egito para fechar acordos militares, quanto também iam para a Síria. E eles aproveitavam este momento para beber a água do Nilo no Egito e para beber a água do Eufrates, que abrange a Síria e a Babilônia. E aqui ele está dizendo: que proveito vocês tiveram de ir para o Egito e beber a água do Nilo, e ir para a Síria beber a água do Eufrates? Provavelmente também havia ritos aqui de idolatria. Provavelmente algumas pessoas podiam também beber ou mergulhar nesses rios para ter algum efeito milagroso. E aqui o Senhor está dizendo: que proveito vocês tiveram, porque agora os egípcios estão tentando destruir vocês. A Assíria, ela tentou invadir Judá. E um dos maiores ataques que ela tentou fazer foi junto com Senaqueribe. Versículo 19. A tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que o mal e quão amargo é deixares Adonai teu Elohim e não teres temor de mim, diz Adonai, Jeová Tsabaoth. Aqui Deus está dizendo: vocês fizeram escolhas de vocês, me trocaram, o Deus Criador dos céus e da terra, para adorarem ídolos. Vocês fizeram escolhas de vocês para fazer alianças militares com nações gentílicas pagãs, e o Egito que fez de vocês escravos. Agora vocês retornam a eles para ser escravos deles novamente, mas vocês têm a mim. Agora vocês vão ver as consequências das decisões que vocês tomaram. Vocês vão ver como o mal é amargo. E por vocês não terem temor ao Jeová Tsabaoth, o Deus que tem sob o seu controle o exército de anjos e de hostes celestiais. Malícia aqui no hebraico é her, que tem uma lista grande de significados, e grande parte dessa lista é praticamente coisas tristes, más. Então ela pode significar maligno, ela pode significar ingrata, também pode significar machucar, também pode falar de uma mulher maligna, que dá a ideia de um casamento, ou seja, uma mulher que não tem uma boa índole para com o seu marido. Infidelidade no hebraico é meshubá, que é apostasia, voltar e entrar em apostasia, e também pode significar falta de fé. Então no versículo 19 mostra que eles estavam debaixo de um sistema maligno, apóstata. Eles eram infiéis, não exerciam a fé e estavam debaixo de um sistema fora da palavra. Apóstatas, deixaram a Torá para seguir os deuses das nações. Versículo 20. Ainda que há muito quebrarei eu o teu jugo e rompi as tuas ataduras. Dizias tu: não quero servir-te, pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitavas e te prostituías. Aqui está mostrando que Judá queria ser escravo. Aqui Adonai está dizendo que ele fez com que Judá fosse livre. Ele quebrou as ataduras da escravidão, mas o povo queria voltar à escravidão. Ele deu a liberdade e o povo queria escravidão. Por quê? Porque debaixo das árvores frondosas, daquelas árvores belas, eles se deitavam, que pode
apontar para orgias sexuais diante de deuses. E ali também eles se prostituíam com as práticas. E ali se prostituíam com os seus deuses. Então aqui mostra que havia um culto debaixo das árvores para adoração aos seus deuses. Algumas vezes podia ter orgias sexuais, outras vezes não. Mas normalmente o culto pagão ele é seguido por orgias sexuais. E muitos desses cultos também possuem uma prostituta cultual, onde elas ficam nos templos pagãos e ali as pessoas vão, prestam seu culto e fazem orgias com essas mulheres. Assim como também algum caso de homens prostitutos cultuais. Vamos ver o que a Torá fala sobre isto. Levíticos 26:13. Eu sou Adonai vosso Yahweh, que vos tirei da terra do Egito para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Vamos complementar aqui no versículo 14. Mas se me não ouvirdes e não cumprir todos estes mandamentos. Vamos seguir aqui até o versículo 16. Mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos, os meus mandamentos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica, a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos seus olhos, e a definhar a vida, e semeareis de balde a vossa semente, porque os vossos inimigos o comerão. Então aqui, na própria Torá, já falava as consequências deles deixar Deus para viver a vida do pecado e da escravidão. Versículo 21. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada como vide brava? Aqui o Senhor está dizendo que Israel, Judá, nasceu para ser uma planta muito especial dentre todas as nações. Eles teriam prosperidade, bênçãos sem medidas. A terra prosperaria, eles seriam imbatíveis militarmente. Seria uma nação exclusiva, única, dentre todas as nações da terra. E ele compara aqui Israel. Aqui, Israel, Judá, é chamado como uma vinha. Uma vinha exclusiva, plantada com os maiores detalhes para que fosse frutíferos das mais ricas bênçãos. E aqui no versículo 21 está dizendo que eles ficaram degenerados. Eles se prostituíram com o pecado e com os deuses das nações. Vamos aqui para Isaías, capítulo 5, versículo de 1 a 7. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou das pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas se deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre minha e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisado. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem a chuva sobre ela. Aqui está dizendo a exclusividade que era a vinha, ou seja, que era Judá. Era para ser
uma potência econômica, uma potência militar, uma potência social, uma potência de espiritualidade. Mas eles se tornaram degenerados. Versículo 22. Pelo que ainda que te laves como salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz Adonai. Aqui é um costume oriental, que é quando a criança nascia, pegava-se o recém-nascido e lavava com salitre e com potassa para purificar a criança. Aqui está dizendo que o povo estava numa depravação tão grande que eles tentavam se aparentar limpos, mas estavam podres. Eles, por mais que se lavassem, Adonai está dizendo, vocês podem se lavar com salitre, com potassa, mas o pecado, a iniquidade, continuará em vocês. Porque a prática do pecado não se tira com a água ou com o salitre. Versículo 23. Como pode dizer, estou maculada? Como pode dizer, não estou maculada? Não andei após os balins? Vê o teu rastro no vale, reconhece o que fizeste, dromedária, nova de ligeiros pés, que andas zigue-zagueando pelo caminho. Aqui no versículo 23, está dizendo que eles eram hipócritas e se mostravam que estavam limpos, mas eles estavam em grandes pecados. Ao ponto que aqui Adonai, o profeta Jeremias, compara eles a uma dromedária. Ou seja, ela está aqui no período de cio e ela está aqui, ela busca desorientadamente no deserto por um macho. Então o primeiro macho que pegava, ela se mantinha relações sexuais. Aqui é o nível que estava Judá. Ela estava procurando deuses, ansiava por deuses e queria mais deuses. Ela estava por uma busca frenética por deuses. Provavelmente deve ser deuses para a cura do dedo, para a cura da dor de cabeça, para enriquecer, para curar das dificuldades da vida. Devia ter deuses para cada função, para cada trabalho, para cada coisa. E ela buscava, ansiava deuses, mais deuses. A ponto de ser comparado com uma dromedária que buscava um macho no cio, buscava outros machos, buscava mais machos. E ela se zigue-zagueava pelo deserto à procura desses machos. E aqui mostra também a depravação sexual que estava. Ou seja, os cultos já estavam em grandes orgias sexuais. Todos os tipos de depravação sexuais. Mulher com mulher, homem com homem, homem com filho, pai com filho, a mãe com a filha. Versículo 24. Jumenta, selvagem, acostumada ao deserto e que no ardor do cio sorve ao vento. Quem impediria de satisfazer os seus desejos? Aos seus desejos? Os que a procuram não têm de fadigar-se. No mês dela a acharão. Aqui está dizendo que Judá estava tão facinha que qualquer macho que fosse em busca dela, ela manteria relações sexuais. Aqui mostra que Judá não tinha nenhum trabalho de poder se abster-se dos ídolos e das práticas sexuais acompanhadas desses ídolos. Praticamente vinha um Deus novo, ou praticamente vinha um ritual novo junto com seus deuses. Ela não se esforçava em abster-se, ela praticamente incorporava mais uma prática de idolatria em sua lista. E aqui é jumenta porque a jumenta era insistente naquilo que ela queria. Ela ia para cima para satisfazer os seus desejos. E Judá, ela estava
avançando, ela cria mais práticas de idolatria, mais orgias sexuais, mais depravação sexual, mais corrupção, mais abuso de poder, mais hipocrisia. E aqui terminamos no versículo 25, que diz: guarda-te de que os teus pés andem desnudos e a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, não é inútil, porque amo os estranhos e após eles irei. Vou ler este mesmo versículo na versão de David Stern, do judeu messiânico. Pare antes que os seus sapatos se acabem e a sua garganta fique seca de sede. No entanto você diz, não, é inútil, eu amo os estrangeiros e os seguirei. Aqui está dizendo, parem com o que vocês estão fazendo, porque andem desnudos, para que eles não buscassem de forma... Aqui está dizendo que eles buscavam de forma incessantemente pelos desejos de Judá, a ponto que os pés deles estariam ficando descalços. Eles estavam como loucos, e a garganta já estava seca de tanta procura que eles faziam pelos deuses das nações. E aqui eles dizem, não, é inútil, eu não vou parar de procurar por deuses e por suas práticas pecaminosas, pela sodomia, eu não vou parar. Eu amo os deuses estranhos, eu amo as práticas das nações pagãs, eu amo os estrangeiros que vivem debaixo do paganismo. Aqui o Senhor falou, pare com isso, pare antes que seus pés fiquem descalços e a sua garganta se seque pela busca que você está. Eles diziam, não, eu amo os estranhos e eu seguirei a eles. Os versículos 23, 24 e 25 mostram que eles estavam desesperados pelos deuses das nações. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém.